Nós vamos hoje passar o Brasil a limpo e eu tenho aqui um dos líderes na Câmara, Dr. Roberto de Lucena, Eliana Passarelli, maravilhosa, aqui com a gente para falar um pouco também sobre Suzano. E aqui, começando em revista com a ASE Sonho Meu, com Simone Machado. E os nossos convidados de hoje, Tony Castro, com as suas reportagens fantásticas, Eliana Passarelli, procuradora do Estado, e também temos o deputado Roberto de Lucena e Dr. Rubens Leite, representando o RGL. E aqui, Paulinho Cremona, que daqui a pouquinho já vai começar a cantar, porque o Em Revista tá começando, gente. undeniable, and we should be together. It's unbelievable how I you say I can never fall. And there's just a need to know if you don't know how I feel. Then let me show that I'm from real. With all things then time will reveal. Yeah, yeah, yeah. You're like a dream come true. Just wanna be with you three. Girl, it's plain to see that you're the only one from me. And 4 repeat steps, 1, 2, 3, 5, making for the love with me. If ever I believe my work is done, let us start and back at 1. Yeah, yeah. So incredible, their way, their work themselves out. And no emotional, but you know all how about there is a symbol for us to be apart. I never wanna make it very far, 'cause you know you got to feed into my eye. 'Cause 1, you're like a dream come true. 2, just wanna be when you 3. Girl, it's plain to see that you're the only one from me. And 4 repeat steps, 1, 2, 3, 5, making for the love with me. In every I believe my work is done. See I thrill to the dark night, see the coming of the sun, and I feels like a little child, and life has just begun. You can break a new life into this love behind mine. Through the stars to live a life, just in the nick of time. You're like a dream come true, too. Just wanna be when you 3. And girl, it's plain to see that you're the only one from me. And 4 repeat steps, 1, 2, 3, 5, making for the love with me. If I believe my work is done, let us stand back at 1. Uou, bravo! Obrigado. Obrigado. Você
sempre dando o seu show, né, Paulinho? Aqui não pode ser diferente. Agora Paulo tá fixo aqui nesse programa, não tira ele daqui mais não. Paulo, e como é que tá a sua agenda agora essa semana? Graças a Deus, trabalhando bastante EV. Primeiro, você já deu essa notícia antes, estou muito feliz pelo convite que você fez, trabalhar do seu lado é um prazer e uma honra muito grande, profissional do seu talento, e poder trabalhar aqui com pessoas tão incríveis, tanto de técnica, enfim, os câmeras são todos como uma família mesmo, então estou muito feliz de poder fazer parte toda semana como do uma família, a gente só com o outro. Só com Mais uma vez, muito obrigado. E a agenda essa semana tá bem bacana. Quinta-feira, Curitiba, tenho 2 shows lá. Aliás, Curitiba, tô chegando. Quinta-feira na Sense, na Class. Aí depois, sexta-feira em São Paulo. Sábado, tenho Minas Gerais. Graças a Deus, trabalhando bastante. Uai, só lugar bom. E hoje eu tenho aqui com a gente, começando também com a gente, a Asis, né? Eu falo que é a confeitaria de Jesus, né? Porque tudo dela ali, ó, é fé, é Jesus. Porque você é cristã, Simone, é isso? Sou cristã. Né? Sua família toda, né? Minha família toda, graças a Deus. Uma família musical, uma família do Remi cristã. Ela canta, os filhos cantam, Roberto. Isso mesmo. Olha, bem legal. Da glória de Deus. É tudo isso mesmo. A própria palavra Asis, ela é uma palavra hebraica e quer dizer sustentado pelo Senhor. Né? Então, desde o nosso início, há 3 anos já de Asis, graças a Deus, chegamos aqui, né? Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui, trabalhando aqui. E já com motivos de Páscoa, né? Que você mostra aí, nessa sacolinha escrito fé, tem o quê? Nós temos bombons, temos bolo bombom, que também é uma novidade na tendência da Páscoa desse ano. Aí aqui nós temos os bombons tradicionais, o ovo. Achei lindo isso. Que bonitinho. Tudo feito de chocolate, novidades, o copinho de chocolate com cenoura, né? Então, tudo aqui é relacionado à Páscoa, né? Trazemos tudo pro chocolate mesmo. E os ovinhos aí também, né? Os ovinhos, tudo. Os ovos de Páscoa. Bacana demais. Tudo de chocolate. E no nosso especial de Páscoa vai estar presente, é claro, a Simone, com certeza, né? Que a gente vai ter, a gente sempre na Páscoa tem, no nosso especial todo ano, um representante de cada religião falando sobre o seu sentimento com relação à Páscoa. Simone, obrigado por estar com a gente, tá? Eu que agradeço Valeu a imensa mesmo. Oportunidade, que Deus abençoe. A vocês também, você e tua família linda. Amém. E hoje, quando eu saí de casa, eu quase cometo um ato falho, porque eu ganhei uma camisa vermelha muito bonita, entendeu? Tá vendo, né? Aí eu falei, meu Deus, eu não posso ir com essa camisa. Eu vim de verde e azul. Muito bem. Em tua homenagem, doutor Roberto de Lucena. Ficou muito bem, muito bem. Deputado Roberto de Lucena, que é pastor também, pouca gente sabe, né? Porque, na verdade, você tem uma eleição que é plural, né? Todo mundo, né? Os seus eleitores, eles são de várias denominações. Aliás, eu sou pastor. E estou deputado. Exatamente, exatamente. Que consome um tempo, né? E deve estar consumindo muito, né? Eu vi uma entrevista sua na TV Globo semana passada e assim, se a sua calma já estava quase que não transparecendo, porque o negócio lá tá feio, o fogo, não tá? Tá feio, né? É um momento que impõe muitos desafios para todos nós e nós temos que ter muito equilíbrio, muita responsabilidade, muita lucidez para fazermos a travessia que precisa ser feita. E o povo, você teve contato com o povo, não é, Tony? Você acha que as pessoas ainda estão confiando no governo? O que te passou numa totalidade? Olha, quanto ao governo, eu acredito que existe muita desinformação. E o povo, sinceramente, não está muito preocupado, não. O pessoal está preocupado em ganhar um dinheirinho ali para se sustentar, comprar comida do dia a dia. O povo está muito desinformado quanto às questões da Previdência e, de forma geral, o povo está aceitando os novos governantes, como eles prometeram muitas coisas, o povo está aguardando para ver se realmente vai acontecer grandes novidades, vai acontecer uma melhora. É que tem também pouco tempo, né, Eliana? Você não acha que ainda é muito pouco tempo? Para um país que estava totalmente jogado, né? 100 dias. E as pessoas ainda, eu acho que com essa reforma da Previdência iminente que foi colocada,
Eu acho que isso confundiu mais ainda o povo, né? A população ficou mais confusa. É assim, é do bem ou é do mal? Ninguém sabe para que lado vai. Mas a gente tem hoje aqui o ilustre deputado para também estar esclarecendo para a gente sobre a Previdência também, né? Sobre, aliás, a terceira idade que você sempre se dedicou bastante, né? Mas vamos ouvir um pouquinho, que o Tony fez uma matéria para mim com o povo nas ruas. Vamos ver, então, o que o povo pensa, o que o povo está falando a respeito. Evê Sobral, o que as pessoas estão achando do novo governo? O povo fala em revista. O que você está achando do novo governo? Eu estava esperando alguma coisa mais rápida. Uma atitude um pouco mais rápida. Você está satisfeito com o governo? Eu não. Governador, o que dizer desses 3 meses de governo Dória? Estamos cumprindo a nossa obrigação, fazer um bom governo, transformador, inovador, cumprir os nossos compromissos de campanha, compromissos com a saúde, com a educação, habitação, com assistência social, segurança pública e geração de empregos e oportunidades. Temos muito por fazer. Estamos cumprindo a nossa obrigação, mas quem deve fazer o juízo sobre isso é a população de São Paulo. Eu acho que vai dar certo aí, a intenção pelo menos existe, né? Eu acho que vai ser legal. Tá? Tanto o estadual quanto o federal. Você acha que o governo federal já teve tempo? Não. Eu acho que tem no segundo semestre por aí que ele vai melhorar um pouco. O governo preocupado com a segurança é importante. Mas não tem dúvida. E a segurança começa para você combater a violência contra a mulher. Como quer ser governo, general? Dedicação, 24 horas em prol da nossa população. Existimos por eles e para eles. Está melhorando a segurança, está pondo viatura na rua, está colocando viaturas novas, vai dar todo o recurso que a Polícia Militar e a Polícia Civil precisa. Está tendo uma renovação, uma participação maior, porque agora o governador recebe os policiais toda semana para uma reunião, temos a aproximação para dizer os problemas. Então está sendo um canal aberto de diálogo. Nós estamos agora conseguindo tirar do papel aquele grande programa de desestatização que foi prometido na campanha. Hoje, por exemplo, saiu a decisão que libera a continuidade da concessão do Pacaembu na cidade de São Paulo. Vamos avançar para outras áreas. O que o senhor está achando do novo governo? Bom, na minha opinião, bom. É o que a gente tem pelo momento, não é isso? Parabéns pela matéria, pela reportagem, Tony. Obrigado, e sempre pertinente e com as autoridades também. Não esperava que tinha as autoridades aí também na matéria. Criar um contraponto, né, para poder falar com os governantes. Eu acho que o povo não está tão insatisfeito, não é, Rubens? Você não acha? Eu acho que o povo demonstrou ali uma confiança. Então, como nós interagimos com muitos empresários, nós temos visto uma retração muito grande. Existe muito investimento, existe muita coisa preparada, muita geração de emprego, porém, com os gastos públicos no patamar que estão, a reforma da Previdência é fundamental para depois começar a ser discutida outras reformas, como a reforma tributária. Então, primeiro a gente reduz a despesa para depois aumentar a receita ou revisar a receita. Então, o empresariado está muito receoso com essa discussão de Câmara, discussão com o Planalto. E a gente só vê o país travado esperando acontecer alguma coisa em relação à reforma da Previdência. Então, deputado, que luta é essa que é travada lá dentro, interna, que a gente tem a impressão que ela está grande em razão da posição do presidente da Câmara? Como é esse dia a dia na Câmara para que o governo consiga ter as suas ideias aprovadas? Bom, hoje nós temos a agenda do dia, que é a reforma da Previdência. Mas não é só a reforma da Previdência. Nós temos uma série, um conjunto de pautas de interesse da sociedade. E eu entendo que hoje a reforma da Previdência, ela é uma das nossas prioridades. Agora, nós estamos no começo de governo. Eu não experimentei isso em 2011, 2014, nem quando fui eleito, nem quando fui reeleito. Essa mudança de governo, ela nos impõe algumas dificuldades. Nós vemos a máquina um pouco engessada, ao mesmo tempo que nós também percebemos uma certa confusão, tanto no governo estadual quanto no governo federal, o que é normal, tratando-se de uma mudança de governo, de modelo. Agora, nesse ambiente de arranjo, e vai acabar se arranjando, se organizando, natural que nós tenhamos algumas dificuldades. O Tony falou sobre a dificuldade
que o governo tem de se comunicar, de se expressar. A doutora Eliana também, de explicar a reforma da Previdência e outros temas. Então, nós temos aí a necessidade de vermos um ajuste fino. Eu entendo que o Congresso Nacional e o governo federal vão acabar se entendendo. Acho que o pior dessa crise já ficou para trás. E essa semana nós já devemos começar a ver o trâmite desta reforma. E você pensa dessa forma? Você acha que isso está caminhando dessa forma, democraticamente? Eu acho que sim. Bom, primeiro que a gente tem que colocar de uma maneira assim... Claro, eu não sei exatamente quantos % se modificou a Câmara. Quantos parlamentares? Nós tivemos uma renovação de quase 50%. Nossa, é bastante. É uma grande renovação. O que já cria uma confusão, né? Porque as pessoas estão chegando, não sabem onde é que estão pisando. E no Senado de 80%. Exatamente. É. Quer dizer, que eu espero, obviamente, que essas pessoas que agora estejam nos seus devidos cargos, possam realmente realizar de maneira profunda um estudo em relação, não só à Previdência, em relação ao Brasil como um todo, e passar esse país a limpo. Vamos então ver um pouquinho a respeito de Bolsonaro versus Rodrigo Maia e a gente comenta. O presidente Jair Bolsonaro disse que a crise com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é página virada. Página virada, um abraço, Rodrigo Maia. O Brasil está acima de tudo, vamos em frente. Acontece uma chuva de verão, outros problemas acontecerão com toda certeza, mas pode ter certeza, na minha cabeça e na dele, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Em sinal de trégua, Maia também se colocou. Mas acho que os dois têm que parar. Chega, vamos cuidar do Brasil, vamos cuidar da Previdência. O presidente pode ter certeza que a partir da próxima semana, para mim esse assunto não existe mais. O desgaste entre Bolsonaro e Maia tem dificultado a relação entre a Câmara e o Palácio do Planalto e atrapalha o avanço da reforma da Previdência no Congresso. Ontem, Maia disse que enquanto o país tem milhões de desempregados e registros de assassinatos, Bolsonaro está brincando de presidir. Em resposta, Bolsonaro disse que muito pelo contrário. Na semana passada, o deputado afirmou que iria deixar a articulação para aprovar a reforma da Previdência. Segundo o jornal O Globo, Maia está insatisfeito com os ataques feitos a ele nas redes sociais pelo vereador Carlos Bolsonaro, o filho do presidente. Então, deputado, vou te colocar agora em calças justas. Dentro da Câmara, existe realmente aquilo que a gente imagina aqui fora, que de repente não é assim, bem dividido? Quem é do time do Rodrigo Maia, quem é do time do Bolsonaro? Olha, nenhuma reforma hoje é aprovada sem Rodrigo Maia. Rodrigo Maia hoje é o grande líder do Planalto, da esplanada. Ele preside a Câmara, ao mesmo tempo que o Davi, senador, preside o Senado e o Congresso Nacional. O DEM está empoderado. E o Rodrigo é um grande articulador. Ele é um grande líder. E Bolsonaro, que foi eleito carregando consigo a esperança, a expectativa, não apenas daqueles brasileiros que o aprovaram, que votaram nele, mas aqueles que também votaram contra o PT e que deram a ele um voto de confiança, ele precisa melhorar o diálogo com o Congresso Nacional. E isso passa necessariamente pelo Rodrigo Maia. E o Rodrigo tem sido muito lúcido, ele tem sido muito coerente, muito correto. O que não pode, o que o governo não pode é ter no Rodrigo o líder de governo, que é o que estava acontecendo. Que aí é um equívoco, né? Não é? São instituições independentes, são poderes independentes. Agora, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai cumprir o seu papel. Na semana passada, o Colégio de Líderes se reuniu, decidiu apostar no trâmite da reforma da Previdência, retirando dessa proposta do governo o BPC e aquilo que a proposta tratava sobre os rurais, que eram dois pontos complexos da reforma que deverão ser tratados no outro momento. Isso já facilita muito o trâmite. Eu acredito que a Câmara, o Senado, vão cumprir o seu papel. Qual é o prazo que você acha que vai acabar acontecendo com relação à Previdência? Tem gente que fala assim, isso aí vai ser esticado,
não vai ser para agora, daqui a pouco até esquecem e voltam. Isso é possível isso? Eu não? acredito que nós não viramos o primeiro semestre sem termos aprovado no plenário a reforma da Previdência. Mas nós precisamos ser honestos em relação a aquilo que tem sido colocado de que a reforma da Previdência em si salvará o país dessa beira do precipício que nós nos metemos. Nem a Previdência é culpada sozinha pelo déficit público, pelo déficit fiscal e déficit público, e nem a reforma da Previdência sozinha vai nos livrar de uma tragédia anunciada. É preciso que haja um conjunto de medidas e uma delas, talvez a mais importante, além da reforma da Previdência, seja nós enfrentarmos a dívida pública, de fazermos uma auditoria na dívida pública e colocarmos a dívida pública, inclusive, no teto dos gastos, que ela não entrou. Então, nós, não apenas a reforma da Previdência, há um conjunto de iniciativas que precisam ser adotadas e tomadas, e eu entendo que este Congresso está com disposição de fazê-lo. Vamos ver aqui essa matéria sobre a Previdência, então. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Congresso não pode levar um ano para analisar a reforma da Previdência e afirmou que a proposta deve ser aprovada ainda neste semestre. A forma que vinha sendo feita não podia dar certo. Tá? O que nós estamos buscando os parlamentares, apelando para o espírito patriótico deles, que o Brasil é um país que, se continuar sem reformas, a tendência nossa realmente é chegar aí à beira do caos e não queremos isso. Então essa é a política, essa é a forma que nós estamos nos aproximando do parlamento brasileiro. A declaração foi dada depois de uma cerimônia para receber 6 novos embaixadores no Palácio do Planalto. A proposta de reforma da Previdência foi entregue por Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, no dia 20 de fevereiro. Entre as mudanças previstas estão a criação de uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, a ser aplicada após 12 anos de transição. O tempo mínimo de contribuição passa a ser 20 anos. Bolsonaro disse ainda que o governo vai fazer de tudo para que a proposta da reforma continue como está. Nós aqui vamos fazer de tudo para que ela não seja desidratada, mas respeitamos a autonomia do parlamento se alguma mudança for feita. Então, mais ou menos o que você disse, né? E que a gente não viraria o primeiro semestre, né? E a gente está fazendo fé e orando para isso, né? E dessa possibilidade. Eu quero falar ainda no programa hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Previdência, para a gente tentar entender esse projeto da Previdência e também falar um pouco sobre um outro assunto que passa o Brasil a limpo, que é o Supremo Tribunal Federal, Eliana. Queria saber, você como uma das promotoras mais famosas desse país e hoje procuradora, a respeito, né, assim como o Dr. Rubens Leite aqui, da área de vocês da Justiça com relação ao Supremo, né? O nosso vice-presidente disse, rindo numa brincadeira, né, quando falaram para ele, o senhor acha que realmente essa prisão vai ser concretizada do Michel Temer e do Moreira Franco? Aí ele disse, até a hora que alguém lá do Supremo resolver aboná-los. Aí a gente já volta, vamos estar falando sobre isso. Paulinho Cremona, você, a voz é tua aí. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil.
teu sócio, confia em mim. 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 Brasil! Mais uma vez estou aqui sozinho. A gente precisava conversar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta, uma proposta pra se entender. Não tira os teus motivos de tristeza, embora eu também fiquei assim porque uma separação é perigosa, é dolorosa pra compreender. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Não tira os teus motivos de tristeza, embora eu também fiquei assim porque uma separação é perigosa, é dolorosa pra compreender. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Pra te amar, pra te amar, pra te amar. Essa música é linda. Para quem está sofrendo de amor, então já tomba, né? Do lado. Quando ouve. Essa aí foi tema de abertura da novela dos Mutantes da Rede Record. Da Rede Record, que foi uma das maiores audiências até hoje da história da Rede Graças Record. a Deus. E que graças a você também ali na abertura da novela, cantando essa música linda, mas quando a gente presta atenção na letra, né? É dolorida, né? Eu lembro que a gente estava fazendo um especial de Natal e o meu produtor na época, né, o Salomão, ele foi e separou, né, umas músicas, né, para
para o especial de Natal. Eu falei, então, irmão, se eu levar um especial de Natal com essas músicas, quem tiver sozinho em casa agora no Natal, já dá um tiro na cabeça quando acabar o programa. Não chega no ano novo. Não chega, aliás, nem no final do programa. Mas, assim, voltando ao nosso Brasil passado a limpo, eu tenho muitas dificuldades, eu acredito que o povo inteiro tenha, né, Tony, da gente tentar entender a previdência social, não é isso? Olha, o que eu percebo, assim, em contato com o povo nas ruas, é que, nas periferias, ninguém está prestando atenção nisso aí, não. Isso aí está na mão dos deputados, está na mão do Congresso, e eu acredito que do jeito que está projetado aí, ela não passa. Ela não passa, vai ter muita discussão. Isso é o que eu percebo, que o povo não está fazendo nenhuma manifestação. O que vier, o povo vai aceitar. E acredito que do jeito que está, não vai passar. Por quê? Você percebe que o Bolsonaro, ele teve problemas de saúde, ele está com as viagens internacionais, ele está meio distante. E quem que está no governo? O Mourão. A gente percebe que o Bolsonaro risca o fósforo e o Mourão assopra. Então está tendo uma dificuldade de diálogo, e a Previdência, do jeito que está, até o Paulo Guedes está correndo perigo de cair. Concorda, deputado? Eu discordo em termos. Eu tenho percebido a sociedade muito interessada na reforma da Previdência. Acho que o governo está falhando na sua comunicação. E quando chegar o momento em que, de fato, os debates vão acontecer, o governo vai enfrentar uma oposição qualificadíssima, uma oposição muito preparada e que sabe usar muito bem os instrumentos de comunicação. E aí é que está a minha preocupação. Agora, quando retiramos no Colégio de Líderes, nessa semana, BPC, que a reforma mexia com os pobres, quando retiramos os rurais, nós tiramos um nível de muita tensão, um nó muito grande dessa proposta. Então, há muitos ajustes que precisam ser feitos, nós estamos atentos, vamos apresentar emendas, eu vou fazer parte da comissão especial, representando o Podemos, e nós vamos trabalhar para que a reforma seja aprovada, mas que seja uma reforma justa, uma reforma igualitária, que enfrente os privilégios e que possa garantir ao país, garantir ao Brasil a estabilidade que nós precisamos. Então, mas essa linguagem, né, que está sendo usada, o povo não está entendendo nada. O povo está completamente por fora de tudo. A gente presta atenção muito nas idades, né? Nas idades porque envolve a Previdência, claro. Esse projeto envolve coisas bem mais específicas, né? Claro. E profundas, né? A questão da idade é que é sempre repetida, mas não é só isso, né? Que nós precisamos pensar, primeiro, que o conjunto de aposentados no Brasil estão fora da reforma. Eles são hoje os maiores interessados que essa reforma seja aprovada, porque a aprovação da reforma significa a garantia que eles terão do direito de que no futuro continuarão recebendo as suas aposentadorias. Não entendo que, a priori, o grande motivo para fazermos a reforma seja o déficit, mas o futuro, porque nós estamos vivendo uma mudança demográfica. É verdade. Não é? Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 30 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Daqui a 9 anos nós seremos, e aí eu serei também, nós seremos 37, 38 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Em 2050, o IBGE sinaliza que nós seremos 60 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Ou seja, nós seremos mais brasileiros com 60 anos ou mais do que hoje todo o conjunto de habitantes da Argentina, do Uruguai, de qualquer outro país da América do Sul. É lógico que essa previdência, sem a reforma, sem as reflexões, sem as mudanças necessárias, hoje ela não é sustentável. E esse é um dos principais motivos que nós temos para fazer a reforma. Mas deve ficar claro que o conjunto de aposentados hoje está preservado. Eles não entram na reforma. E o que nós precisamos garantir é que uma regra de transição minimamente justa garanta que aqueles que têm uma expectativa de direito, que estão próximos de se aposentar, não sejam prejudicados no seu direito, na sua expectativa de direito.
E também precisamos garantir que os iguais sejam tratados como iguais, os diferentes como diferentes. Eu não posso esperar, por exemplo, que um professor do ensino básico se aposente com 60 anos de idade, 65 anos de idade. Eu não posso esperar que um rural seja colocado dentro dessa faixa etária para aposentar. Um motorista de caminhão, de ônibus, um trabalhador da construção civil, um profissional da segurança pública, por exemplo. A questão que envolve os militares, né? E a previdência para os militares. Isso acaba sendo a bandeira de muitas pessoas opositoras do governo, pelo presidente ser militar, por terem militares hoje em praticamente quase todos os ministérios, né? Porém, em todos os países do mundo, os militares têm realmente, são diferenciados, têm as suas regalias, né? Como o Congresso ainda está vendo isso? Está dividido com relação a isso? O Congresso decidiu que não começaria a tratar a reforma da Previdência antes que o governo encaminhasse a proposta de reforma da Previdência para os militares. Ela já chegou, foi entregue pessoalmente pelo presidente Bolsonaro e ela é mais dura no tratamento, inclusive, do que para os civis. Então, não há nenhum embaraço para que nós possamos discutir essa reforma. Já foi nomeado relator e essa semana já deve começar a tramitar. Você percebe isso também, que não houve, como todo mundo esperava, assim, um rechaçamento ao recebimento da Previdência Militar? Não, eu trabalhei muito tempo na Justiça Militar Federal e na Estadual. O trabalho deles é completamente diferente do nosso, tanto para o policial civil quanto para o militar. O militar de carreira, Forças Armadas, eles mudam de um dia para o outro, mudam com a família, não tem casa, não tem nada, entendeu? Se ele pretende construir uma casa, digamos assim, no Recife, daqui a pouco ele está no Rio Grande do Norte. Desculpe, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Ele é mudado de um dia para a noite. Isso aí vem do comando superior e acabou. Quer dizer, como é que a pessoa vai ter uma vida igual a nós que construímos casa, família, etc. Muda filho, muda todo mundo. Quando a pessoa ela entra para prestar esse serviço, ela já não sabe disso? Sabe. Assim como eu também entrei numa Constituição anterior e acabei tendo que me adaptar a essa Constituição de 88. Eu entrei no Ministério Público pela Constituição anterior, eu entrei no ano de 1986. Eu tive que me adaptar às condições de 88. Quer dizer, você entra numa regra do jogo, de repente, no meio do caminho, todo mundo muda. Só que é assim, o que as pessoas não podem esquecer, promotor de justiça, juiz, militares, eles não podem ter nada. Nós não podemos ter ações em empresas, nós não podemos gerenciar empresas, nós podemos dar aula, e militar não pode, em uma faculdade. Nós não podemos ter duas instituições de ensino, é uma só. Você só pode ser professor universitário e promotor de justiça. Então, ótimo, eu entrei nesta regra, sabendo tudo o que eu ia ter, mas sabendo também que ao final dos meus 30 anos de serviço, eu teria meu salário integral. Hoje eu não tenho mais. Perfeitamente. Não tenho. Quer dizer, eu vou me aposentar numa época que eu não tenho mais a segurança que eu tive quando eu prestei o exame lá atrás e tinha 30 anos de idade, hoje com 64, o que eu vou fazer? Conta pra mim. Então, cada coisa no seu lugar. Não, eu entendo, é porque muito se questiona, né, essas questões, né, você escolhe uma carreira e depois você fica numa condição, né, o militar, ele tem que ir estadual, tem que ir para qualquer cidade do estado, federal, tem que ir para qualquer lugar do Brasil, mas aquela pessoa, ela entra já sabendo que ela vai ter que cumprir aquelas regras. Sem dúvida, né? Isso é básico, mas você entra num jogo, né, previdenciário... Com regras definidas. Com regras definidas, você não tem que mudar a regra. Só que aqui nesse país, as pessoas mudam as regras, assim, à torto e à direito, exatamente por conta de todas as lambanças que esses governos fazem e que agora estão tentando consertar de alguma forma, e eu sou favorável a isso, não sou contra. Mas, quando você ingressa numa carreira dessa, você está garantido constitucionalmente. E depois você não está mais garantido coisa nenhuma, né? Aí as coisas mudam e você não recebe direitos. Você só recebe ônus. Eu estou falando de carreira pública, né? Não da carreira privada. Que, aliás, o servidor público está sendo completamente satanizado
dessa reforma da Previdência. Como se ele fosse o grande vilão da sociedade. Como se ele tivesse super salário. Satanizado por quem? Pela própria reforma em si. A própria reforma em si. E nós precisamos considerar o que a doutora Eliana falou. Nós tivemos já para o servidor público, em 2013, uma reforma da Previdência. Sim. E nessa reforma da Previdência, o servidor público já foi devidamente penalizado, já foi cobrado. As regras que ele tinha quando entrou no sistema, quando as regras do jogo eram definidas, já foram mudadas em 2013. Mas nós agora estamos chamando o servidor público para rediscutir aquilo que nós tratamos recentemente, aquilo que nós pactuamos em 2013. Então, isso que a doutora Eliana está colocando muito bem, que nós não temos essa segurança jurídica no país, de que as pessoas entram num jogo com as regras definidas e que vão jogar até o final do jogo e essas regras não vão mudar. 40 anos depois, né? Elas mudam no meio do jogo. Além daquela velha retórica de que tem lei que pega e lei que não pega, né? A lei existe, mas não pegou. Eu nunca vi isso na minha vida. Essa não tem jeito, né? Porque ela é auto-aplicável. Imediatamente, né? Sim. O INSS recolhe, enfim, ela vai ser auto-aplicável. Por isso que a reforma é tão complexa, né? Porque são muitas peculiaridades que tem que ser, são vários setores que estão sendo englobados. Então não dá para também, eu entendo o outro lado, não dá para também mandar votar lá e pronto, acabou, e fazer a sociedade engolir isso. Precisa ser um estudo muito complexo, Exatamente. Né? E muito bem feito. Entendo também, por outro lado, que esse ano a previsão do déficit é 130 bi. Isso vai crescer exponencialmente na próxima década. Então precisa ser feito alguma coisa e precisa ser feito de uma forma que atenda o interesse da sociedade. Sim, verdade. Agora, precisamos fazer a reforma. Como eu disse, ela não é sozinha responsável pelo déficit. Precisamos cobrar e executar a dívida dos grandes devedores. E agora estamos apreciando um projeto dos devedores contumazes, que é uma reivindicação da sociedade. Sim. Nós precisamos... a União tem imóveis, tem uma carteira de imóveis impressionante, muitos imóveis obsoletos, sem utilização e sem destinação. Então, nós precisaríamos vender essa carteira e capitalizar a nossa Previdência. Outra coisa, precisaríamos rever a DRU de 30%, que não vai prejudicar o andamento do país se ela baixar para 20%. Nós precisamos rever a agenda de desonerações, que foi inconsequente nos últimos 20 anos e que beneficiou setores sem contrapartida social. Então, um conjunto de iniciativas que precisam ser tomadas ao mesmo tempo em que nós devemos enfrentar essa dívida pública. Em 2009 foi feita uma CPI da dívida pública, ela apresentou seu relatório final e o relatório até hoje não foi aberto. Ele está, inclusive, no Ministério Público Federal. Quando o doutor Janot era o nosso procurador-geral, estive com ele fazendo a minha intervenção, pedindo esclarecimentos, mas a dívida pública brasileira tem sido um tema quase que sagrado, quase que intocável, um assunto que ninguém quer mexer. E ele é responsável, a dívida pública, por 42% do comprometimento do nosso orçamento. Coisa, é muita coisa. Muita coisa. Quando o projeto anticrime do Sérgio Moro é colocado paralelamente ali junto na questão da Previdência, atrapalha? Não atrapalha, mas não anda. O projeto anticrime do ministro Moro eu defendo. Eu sou presidente de uma frente parlamentar mista de combate à corrupção. Fui presidente, neste último ano, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Fui eu quem recebi as 70 medidas propostas pelo conjunto da sociedade através do Transparência Internacional Brasil. Eu defendo a proposta, mas como é uma proposta que trata de vários temas, a tendência nesse momento é que ela vá caminhar com muita dificuldade, possivelmente apensada na proposta anterior, que foi encaminhada pelo ministro Alexandre Moraes. Mas o Congresso, ele vai, claro, vai tratar. Mas ela não é a prioridade absoluta nesse momento. A prioridade absoluta
é reforma da Previdência. Mas aí a gente fica com também as promessas do governo também um pouco atrasadas na opinião do povo, né? Do povão mesmo, né? Porque todo mundo está desesperado, né, deputado? Porque a gente não tem segurança nenhuma. Na minha terra, no Rio de Janeiro, então, está um verdadeiro caos. Vamos ver um pouquinho, né, Tony, que você pegou dos problemas gerais do país, claro, não é isso? Só nisso que você falou, um parêntese que a doutora Eliana poderá confirmar ou não, mas a proposta do ministro Moro não trata de crimes contra o patrimônio. Então, a sensação da segurança pública não será, você não terá alterações. Porque, na verdade, o que o Brasil está esperando inicialmente, imediatamente, são iniciativas do governo para melhorar a segurança pública e garantir que o cidadão saia de casa de manhã e não seja assaltado saindo da garagem, não seja roubado até a padaria. E aí você tem o problema da maioridade penal, etc, etc. Eu quero ouvir a Eliana falar sobre isso, é óbvio. Vamos ver, então, um pouquinho do que o povo fala dos problemas do país. O uso de drogas é apontado como um dos grandes problemas do Brasil. Famílias desestruturadas, jovens que para sustentar o vício matam, roubam, cometem todos os tipos de atrocidades. Peguei. Seguro. Tá bom. Vou parar. Parei. Tem seguro a moto, tem seguro. Calma, tem seguro. Parei. Na moral. Calma. Não tem arma, não. Não tenho arma, não, meu. Tá, Eliane, vai embora. Não tenho arma não, João. Não tenho arma, não. Não tenho arma, meu. Tá aí, a moto aí, meu. As cadeias superlotadas. O caos no sistema penitenciário. Ela quer se esconder, meu. Aqui não esconde de ninguém. Olha lá pra se filmar. Nos hospitais públicos, há falta de médicos e remédios. E a população sofre com atendimento precário. Nos últimos dias, as imagens de uma mãe com seu filho no colo que morreu dentro do hospital chocaram o Brasil. Foram 15 horas de espera por um atendimento. E agora só resta o choro da mãe. Os maiores problemas do Brasil em revista. Então, são tantos problemas, meu Deus do céu, e a gente fica com tanta pena de ver esse povo tão sofrido e que tem esperança, né? Porque hoje a gente pode dizer que o povo tem esperança, né? Que é muita coisa, né, Eliana? É tudo, né? Nossa Senhora. Não sobra nada pra gente. Tony, você fez um apanhado aí geral que a gente fica pensando por onde começar, né, deputado? É um retrato do dia a dia dessas pessoas que não têm a informação da questão da Previdência e que não estão nem preocupados muito com isso, com a questão da Previdência. Eles não vão ter essa questão de interagir para o debate, porque elas estão preocupadas com o dia a dia. É o assalto, drogas. As drogas que no Rio de Janeiro, as drogas que antes eram vendidas ali para o Playboy, que ia lá comprar no morro, agora não é mais. Agora é vendida ali para eles mesmos, uma coisa que está girando entre eles mesmos. As crianças, os vizinhos, todo mundo usa droga. Normalizou, quer dizer, a droga, fumar maconha é normal. Então, a droga acaba sendo o problema da família, o problema de toda a sociedade, porque para conseguir a droga, o jovem vai lá, assalta, mata, faz qualquer coisa. E sempre quando vai cometer o crime, na maioria das vezes, eles estão drogados. Aí a periculosidade do crime... Às vezes a gente, do povo mesmo, em questão da Previdência, essas coisas, às vezes a gente está preocupado mais como é que vai ser se a gente levar o nosso filho no hospital, como é que vai ser a nossa segurança em sair para trabalhar, se a gente vai voltar para casa ou não. A pessoa não tem tempo de pensar em Previdência. Eu falo isso ou de por experiência própria, assuntos. porque assim, eu trabalho à noite, eu sou músico, eu trabalho de madrugada. Graças a Deus, por causa da televisão, enfim, muita coisa mudou na minha vida, mas antes disso, a minha mãe não dormia. Quando eu saía de casa, eu chegava em casa, ela estava sentada no sofá me esperando, ou então deitada na cama acordada. Então, e a sua mãe, num momento como hoje, o que ela vai pensar da Previdência? Isso não ela tem não como vai pensar em Previdência. Ela quer saber se você vai voltar. E em relação às drogas, eu concordo com você também esse lance, só que a gente mora num lugar que a gente esquece que a maior droga e a que mais leva as crianças para cometer as outras coisas é o álcool.
E aí a gente faz isso dentro de casa, porque o pai chega pro filho, ô filho, toma essa cervejinha aqui, ó. Aí quando você fala, de repente, da maconha, da cocaína, de outras coisas, isso aí não pode. Disso, mas aí o álcool pode, você entendeu? A gente tem que começar a tratar desde o começo. Mas entra no que o EV disse, que é a questão de leis, né? Que elas existem, mas não são cumpridas, porque qualquer jovem compra bebida em qualquer lugar. Com relação às drogas também, eu acho que isso é fato. Né? Eu acho que já diminuiria muito a violência se por acaso se conseguir coibir isso de alguma forma, e isso incluindo o álcool, né? Evidentemente você vê hoje meninas novinhas, né, pela noite e completamente alcoolizadas, né? Era mais fácil você ver meninos há um tempo atrás, mas hoje em dia não. E para conseguir esse álcool, o que elas fazem? Então é complicado, né? A gente quer ouvir a opinião de ambos, mas Eliana Passarelli, com relação a esse aspecto que envolve, vamos lá, os crimes, a impunidade que ainda existe muito grande, quais seriam, a seu ver, as primeiras soluções? Muita gente fala, aumentar a polícia, melhorar a polícia, você acha que vai por aí? Também passa por aí, mas não adianta nada você aumentar o número de policiais se nós temos leis fracas, leis absolutamente inócuas. Então, assim, agora inventaram a audiência de custódia. O delegado prende, vai para a audiência de custódia, solta, e ainda o delegado é processado porque ele se arranha na parede e fala que o delegado que bateu, entendeu? Meu Deus! Exatamente. Eles vão se arrastando na parede dizendo que quem bateu foram os policiais. Então, isto é um horror. Enquanto, eu falo isso todo dia, toda hora, enquanto o Congresso não se tocar, que tem que ter um Código Penal pesado, é pesado mesmo, então nós continuaremos nessa draga que nós estamos. Por que eu estou dizendo isso? Não precisa nem ser um Código Penal pesado. Pode tirar só a reforma de 1984, que foi uma desgraça para o Código Penal, onde semi-analfabetos, alguns, votaram porque estavam no Congresso Nacional. Nem sabiam o que estavam votando, regime aberto, regime semi-aberto. Um negócio ridículo, só nesse país tem isso. Nos outros países do mundo inteiro não existe isso, né? A gente lida com o bandido como se ele fosse da minha família. Mas é verdade, né? atrás de cômico isso. Entendeu? Você chama até de excelência em audiência. Sim. É verdade. Porque são todos os direitos e nenhum dever. Uhum. Então, não adianta você aumentar o staff do Estado quando o Estado não tem condições de cumprir a lei. A lei é péssima. Está na hora de parar de tanto mimimi em relação à lei. Tem que fazer uma lei que seja forte, que seja eficaz. Eu não sei se o senhor tem algum projeto nesse sentido, mas eu não vejo andar projeto nesse sentido. Uhum. Em nenhum momento. Eu não vejo. Agora, é como você disse. Bom, mas você escolheu entrar na profissão. Quem quis entrar na cadeia do jeito que ela está hoje, o problema dele. Ele tem dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Ele escolhe. Eu não tenho pena nenhuma de quem é usuário de droga e tenho menos pena de traficante ainda. Então é assim, como é que tem que funcionar? Na minha cabeça, traficante não é o pequeno traficante. Começamos pelo pequeno, mas nós vamos ter que buscar todos os traficantes. Acabar com o tráfico. A hora que você acaba com o tráfico, você acaba com o usuário. Você não vai achar mais. Existe já um trâmite além que aí você falou a respeito do projeto do muro, né? Que não... que abrange mais institucionalmente, né? É um projeto que tem várias frentes, então é natural que ele caminhe com um pouco mais de lentidão. Mas nesse caso, existe alguma coisa sendo feita a respeito? Nós temos inúmeras propostas de revisão do Código Penal, de atualização, emendas. Agora, hoje nós temos uma comissão de segurança pública na Câmara muito atuante. Temos uma frente parlamentar de segurança pública que é a maior que nós já tivemos em todos os tempos. Desde quando? Agora, eleito nessa legislatura. Então, existe um compromisso muito maior de uma grande parte da Câmara dos Deputados com relação a essa agenda. Eu tenho a esperança de que nós, vencido discussão da reforma da Previdência... Tirou da frente isso? Eu entendo que, em seguida, nós vamos começar a tratar esses outros temas. A gente vai falar também ainda sobre o Supremo daqui a pouquinho, e a opinião que o público hoje tem, que o povo tem, que eu acho
muito ruim quando um país desacredita da sua Suprema Corte, que seria, na verdade, o maior exemplo teria que ser de uma reserva moral. Exatamente, a integridade do país. Paulinho, vamos com música? Bora. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira ao sol e parou pra olhar. Pois seu jeitinho tão faceira fez o povo inteiro dançar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se dançar. Canta que essa gente aflita se agita e segue o seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Descendo a rua na ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Se souber onde ela está, diga que eu vou lá buscá-la. Em seu nome, me dê uma dica, uma pista, insista. Hey, oh, e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Se eu soubesse onde ela foi, iria atrás, mas não sei mais nem direção. Várias noites que eu não durmo um segundo, estou cansado, magoado, exausto. Oh, e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu
partiu. Paulinho, essas músicas de dor do cotovelo, tem uns amigos aí que estão sofrendo ouvindo você cantar. Mas essa confeitaria de Jesus realmente faz coisas lindas, você está de parabéns, viu, Simone? Obrigada. E essa sacolinha aqui, escrito fé, então, olha, a Páscoa a gente tem que lembrar que a Páscoa é a ressurreição, né? A ressurreição. Tem uma importância tão grande quanto do Natal, não é, Roberto e Luciana? Porque eu vejo que é na Páscoa que o cristianismo realmente tem a sua confirmação por causa da ressurreição, não é verdade? Exatamente. Você não quer falar a respeito? Você só fala hoje de política? Claro. Eu tô aqui te injetando. Páscoa significa passagem. Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica. E ela fala do momento em que os hebreus deixam o Egito, aquela noite da morte dos seus primogênitos, dos egípcios, quando houve o grande livramento dos filhos de Israel. E hoje nós comemoramos, ela foi incorporada ao calendário cristão porque foi exatamente na Páscoa que Jesus foi crucificado e no domingo da Páscoa que ele ressuscitou. Daí, para nós, é o marco zero, é o divisor de águas, é o divisor da história. Bacana, belas palavras. E aqui você tem os bombons, você tem esses ovinhos aqui, né, que ficaram muito bonitos. Tudo é chocolate isso aqui, né? Tudo chocolate. É. E você manda entregar, e a pessoa só se comunicar com você, né? Já está aparecendo aqui o seu GC, né? Só entrar em contato, a gente manda entregar em toda São Paulo, né? Por encomenda também, né? Isso, por encomenda. E também indo lá, né? Isso, pode. Estamos com as portas abertas para qualquer visita. Um dia eu quero... Só está marcando que a gente entrega essa degustação pessoalmente. E um dia eu quero ver você e seus filhos cantando aqui também, viu? Cantando aí o louvor de vocês aqui, porque vai ser um grande prazer. E para mim também uma grande honra ter tua família bonita aqui cantando com a gente, viu? Eu falo que é a família do Remy, a família dela, a família do Remy cristã, né? Eu quero ver aqui um pouquinho do que foi nesse VT, o que foi Suzano, que você, né, acabou vendo bem de perto, cuidando de perto, né? Os dois assassinos eram ex-estudantes da Escola Estadual Raul Brasil, invadida por eles por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, na hora do lanche. Depois de atirarem a esmo, matando alunos e 2 funcionárias, e ferindo pelo menos 9 estudantes, eles se suicidaram. A polícia logo identificou os assassinos. Eram Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25 anos. A polícia militar chegou ao prédio da escola 8 minutos depois dos tiros e já encontrou os 2 assassinos mortos. O que viram dentro da escola eram imagens de horror. Durante o massacre, foram feitas imagens de celular que logo ganharam as redes sociais, todas elas impressionantes. Antes de entrar na escola, os assassinos estiveram em uma loja de automóveis próximo ao colégio. O proprietário do estabelecimento, Jorge Antônio de Moraes, tio de Guilherme Talci Monteiro, levou 3 tiros e morreu. Fizeram uma ação preliminar em uma locadora, onde atiraram num senhor chamado Jorge Antônio Moraes. Roubaram um Onix branco e seguiram para esta escola. Qual que é a característica desse fenômeno criminológico? Atirar de maneira aleatória, procurando aumentar o maior dano possível, né? Então foram utilizadas armas, revólver calibre 38, uma besta, que é uma arma de flechas. Foi encontrado um arco e flecha e foi encontrado uma machadinha com um dos agressores. Os mortos são Marilena Ferreira Vieira, o meso-coordenadora pedagógica, Eliana Regina de Oliveira Xavier, agente de organização escolar, e os alunos Pablo Henrique Rodrigues, Cleiton Antônio Ribeiro, Caio Oliveira, Samuel Melquiades Silva de Oliveira e Douglas Murilo Celestino.
Jorge Antônio de Moraes, comerciante, morto antes da entrada dos assassinos na escola. Ele é o tio de Guilherme, um dos assassinos. O governador do estado, João Dória, foi para Suzano assim que soube da tragédia. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura de Suzano darão todo o apoio material, inclusive, às famílias dessas vítimas, das crianças, das duas instrutoras, duas coordenadoras dessa escola estadual. Também o auxílio para o funeral e toda a assistência médica, psicológica que for necessária a partir de agora. Os corpos foram retirados da escola por volta das 4 horas da tarde e encaminhados ao Instituto Médico Legal. Eliana, a gente tem a ideia, né, quando a gente vê isso, porque parece que não tinha envolvimento de drogas, né, nesse caso, né? Não. De que as redes sociais, a internet, as informações sobre o terrorismo estão cada vez mais presentes entre os adolescentes. Seria isso mesmo? Olha, eu penso não, eu tenho certeza disso. Pelas investigações, enfim. Deixar bem claro que eu não estou cuidando desse caso como promotora de justiça, como procuradora de justiça. É porque eu estou na coordenação dos programas de cidadania da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Então, o que engloba o CRAVE, que é o Centro de Referência de Apoio à Vítima, onde nós temos psicólogos, assistente social, e nós tratamos de vítimas ou sobreviventes ou parentes em crimes violentos. Então, eu fui atuar como coordenadora do CRAVE, com todas as pessoas do CRAVE de São Paulo, exatamente aí por determinação do secretário de Justiça. Nós formamos uma força-tarefa com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Saúde, e essa rede continua até hoje. Hoje, por exemplo, pela manhã eu tive uma reunião com o secretário da Educação, enfim, a Secretaria de Justiça, para montarmos a segunda parte do plano, que ainda é de luto, evidentemente, durante essa semana, e já montando até o final do semestre, para depois tratarmos de uma outra forma. Prefeitura, o trabalho está muito organizado. Mas o que a gente vê? A gente vê exatamente a internet. Então, assim, não que este menino não tivesse problema, o mais novo, o mais velho também tinha, mas não é ligado à droga, não é ligado a isso. É ligado a um problema psicológico e psiquiátrico que nós temos que enfrentar. Então, quando me perguntaram, no dia que eu estava lá no IML, auxiliando as famílias, né, das pessoas mortas, enfim, naquele trabalho especificamente, uma série de jornalistas acabou me perguntando, mas qual é o problema? Onde é que está o problema? O problema está na família, gente. Acorda. Acordem, porque a dark web, a deep web, é simplesmente todo esse engendramento do mal. Então, assim, do ponto de vista cristão, eu poderia dizer, é o demônio que está aí, e é o demônio que está aí mesmo. Mas como é que a gente chega até o demônio, né? Diante da inércia de toda a família. Esta que é a real. Não adianta a gente falar assim, mas meu filho é bonzinho, eu deixo ele na internet meia hora, eu deixo ele na internet 1 hora, meu filho não faria isso, meu filho não sei o quê. Tá aí pra gente ver. Esse menino treinou, o mais jovem, treinou tiros durante 1 ano, em stand de tiro, não com arma verdadeira, mas, enfim, com outro tipo de arma, sempre na cabeça e sempre certeiro. Ele atirou nas cabeças das vítimas e andando, e com um revólver calibre 38, que é muito mais difícil para recarregar. Ele recarregava muito rapidamente e andava, coisas que alguns delegados de polícia não conseguem fazer tão rapidamente. Então estava completamente preparadíssimo, treinado, né? Preparadíssimo. Por que ele não matou mais? Porque os policiais militares estavam na cena do outro crime, a 2 quarteirões, quando disseram que fugiram num carro branco. O único carro branco que eles avistaram foi esse que estava parado em frente à escola. Se tivessem mais armas, só tinha um revólver. Se tivessem o outro com uma arma, naquelas pessoas correndo,
Quantas vítimas? Não, esse menino mais jovem, que se utilizava da arma de fogo, ele tinha uma precisão absurda. Os próprios delegados que atenderam no local, enfim, toda a polícia falou a mesma coisa. E pelas cenas, né? Ele andava e atirava certeiramente. Enquanto o outro se utilizava de um machado, vários. Contato com as famílias, né? A senhora esteve em contato Sim, com as famílias. estive. O governador ofereceu 100 mil reais. Alguma família aceitou? Isso eu não sei dizer. Eu não sei dizer porque isso não faz parte da minha atuação ali. E como é que a senhora percebeu ali a reação das famílias? O governador Dória oferecendo esse dinheiro, 100 mil reais. Como é que as famílias receberam essa... Então, nesse momento que eu estou acompanhando os meus técnicos, né, da Secretaria da Justiça. Quando eu estive lá, eu estive exatamente para poder, num primeiro momento, saber o que essas famílias precisavam. Precisavam naquele momento onde nós montamos uma força-tarefa, onde nós ficamos dentro do IML, a família chegava, nós recepcionávamos a família não dentro do IML, mas dentro da capela do cemitério, porque é colado, o IML de lá é muito pequeno. Imediatamente eles conversavam comigo, eu perguntava no primeiro momento o que se precisava, né? O que precisaria naquele momento. A mãe o filho da dona Marisa, acho que é Marisa o nome dela, precisava retornar ao Brasil. Então isso foi providenciado pela Secretaria de Justiça. E alguns outros pequenos pedidos que as famílias faziam em relação às suas vítimas. E logo em seguida, os psicólogos encaminhavam estas famílias, infelizmente, para o reconhecimento. Por que eu estou perguntando? A senhora acredita, a senhora que trabalha com a justiça, que uma pessoa que é morta dentro de uma instituição pública, independente de ser uma escola, uma vítima de um crime de homicídio, ela merece ou ela deveria receber? Ela tem que receber. Tem que receber? Tem que receber. E você acha que o Estado deveria ter esse compromisso, como o governador fez, de adiantar esses valores? Né? Não precisaria nem adiantar, é só entrar com uma indenização por danos morais e danos físicos, porque é um prédio público. É a mesma coisa que alguém morrer dentro do fórum, em qualquer lugar, né? O que não se faz, por exemplo, é a investigação suficiente no caso da sua entrevista em relação àquela criança que estava internada lá. E a médica daquele lugar foi muito clara quando ela disse o seguinte: eu não ia colocar para fora porque ia ser omissão de socorro. Eu salvei da maneira que eu tentei salvar da maneira que eu podia. Esse caso da criança de 5 anos em Goiânia. Exatamente. Então, e aí você vê a falta de estrutura, né, lá no estado de Goiás em relação a uma pessoa que está internada numa cadeira. Isso é um assombro, né? Agora, lá em Suzano, essa parte indenizatória é obrigação do Estado. É obrigação, porque eles estavam num espaço público. Estavam ali abrigados pelos professores da escola. E a pessoa aceitando, ela tem que depois assinar um compromisso que ela não vai processar o Estado. Sim, mas ela também pode não aceitar e processar. Bom, a gente também estamos chegando no final do programa, né? Foi quase 2 horas de programa, mas já estamos chegando no final. E eu tinha feito essa colocação a respeito do Supremo Tribunal Federal, o chamado Suprema Corte desde o Império, né? E a gente falou rapidamente antes de ir para o intervalo. E eu gostaria de saber, doutor Rubens Leite, o que o senhor pensa a respeito do Supremo de hoje? A população está desacreditada e aí engloba todos vocês num só saco, né? De farinha. Me diga. Vê, a carreira da magistratura, ela exige uma postura diferenciada dos demais profissionais. Ainda mais numa Suprema Corte. Quando alguns ministros começam a entrar em discussões polêmicas, a própria sociedade já acaba desacreditando aquilo. E quando surgem decisões que, por mais que técnicas vão em desacordo com o que a sociedade espera, porque o papel da Suprema Corte é exatamente esse, é julgar conforme a Constituição, não atender absolutamente ao populismo, né? Então aí você tem um descrédito, então acho que tem que ser feito um trabalho de reconstrução da imagem do Supremo Tribunal Federal, principalmente pela postura dos seus membros. Doutora Eliana. Eu acho que assim, cada macaco no seu galho, vamos ser bem claros.
né? Legislativo no dele, Ministério Público no dele, magistratura na dela, Supremo na dele. Quando começa a ver inversões de papéis e cada um quer entrar na seara dos outros... Os ministros começam a ser políticos, né? E às vezes até interpretação de lei que não lhe cabe, né, naquele momento. Exatamente. Não é questionada a lei. Então eu acho que nesse momento o tribunal está passando por uma fase muito delicada, e eles têm que voltar só a aplicar a lei. Ponto. Aplicou a lei, está ótimo. Seja ela boa ou ruim, né? Deputado, como o Congresso vê e como o senhor vê a atuação do Supremo hoje, que está tão desacreditado da população brasileira? Eu tenho muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal. E não é possível nós termos um país forte, uma nação forte, sem instituições fortes. Então, é muito temerário nós vermos abalado esse eixo do Estado democrático de direito que é a nossa Suprema Corte. Eu divirjo do Supremo em algumas das suas posições, como, por exemplo, a sua decisão recente de transferir os casos de crimes de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Apresentei, em nome do Podemos, um projeto de lei para corrigir essa distorção, até compreendendo que quando você tem um placar muito apertado, foi 6-5, isso é sinal de que o próprio Judiciário está chamando o Legislativo para deliberar sobre o tema, para lançar luz sobre o tema. Mas, por outro lado, quando você tem a Suprema Corte, que é a reserva moral, a reserva de integridade do nosso país, e deve ser, a TV Justiça, que transmite as sessões da Suprema Corte, atrapalha a Suprema Corte. Quando você vê os componentes, os integrantes desta Corte, discutindo nas redes sociais, atuando nas redes sociais, entrando em discussões pessoais e polêmicas, você percebe que eles estão prestando um desserviço à instituição. Os integrantes da Suprema Corte precisam compreender que eles precisam preservar, nos ajudar a preservar o valor dessa instituição como eixo do Estado Democrático de Direito e se preservar mais. Agora, eu vejo com muita temeridade os ataques que têm sido desferidos contra o Supremo, inclusive manifestações. Isso não ajuda em nada. Pelo contrário, nós precisamos ter um reencontro com o nosso destino, valorizando os eixos do Estado Democrático de Direito. Eu sou pai de 2 filhos. Minha filha tem 32 anos, meu filho tem 28 anos. Minha filha me deu 3 netos. Me deu a senhorita Lívia, que tem 12 anos, me deu a figurinha, que é a senhorita Lorena, que tem 3 anos, e agora, faz menos de 10 dias, me deu o Lorenzo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Lorenzo, eu acredito no Brasil. Eu amo o Brasil. Eu tive inúmeras oportunidades de sair desse país, mas eu amo o Brasil, eu quero ver meus filhos aqui, meus netos crescendo neste país. Eu acredito que quando os meus netos estiverem aqui como adultos, vão viver no Brasil melhor, mais organizado, mais eficiente e com menos corrupção do que aquilo que nós verificamos hoje. Mas nós temos que ter muita responsabilidade. E não ajuda em nada, em nome de chamar a atenção nas redes sociais, em nome de se tornar um astro das redes sociais, não ajuda em nada esse ataque às instituições que são os eixos da democracia. Vai ser a palavra final do programa, a gente está encerrando e falou muito bem, muito obrigado. Eliana, também pelas suas palavras agora a respeito do que você sintetizou tão bem com relação à justiça, não foi só ao Supremo, né? As suas palavras foi destinada à justiça do país. Doutor Rubens Leite, muito obrigado, bom te rever. Prazer, né? É bom que a gente revê o advogado Janeano, né? Tô brincando, é que eu acabo falando mais com os outros advogados da RGL, né? E ele, como ele, né?
Um dia eu vou bater lá no teu culto na Igreja Batista para pegar você lá para resolver os problemas. Olha só, Tony Castro, sempre brilhante, sempre brilhante. Muito obrigado pelas matérias e vamos reservar aquela matéria também do Povo de Rua, né, para um programa sobre isso, que eu acho que merece, né, um assunto que merece especialmente. Eu trabalhei durante algum tempo com as pessoas na rua e é muito complexo. É um assunto que rende bastante, porque você vai desde a ingerência do Estado até aos problemas e complexos pessoais de cada um, né? Mas eu queria dizer que a família brasileira tem no Chocolate Pan, com certeza, o chocolate mais gostoso, com seu pão de mel, as moedas de chocolate ao leite, o melhor granulado, os chocolates, a Pop Pan, tudo que enche a boca da gente de água. E a nossa corujinha, que são as pastilhas ao leite, coberto com os olhos da corujinha da Pan. Quem já provou é uma delícia. Chocolate Pan é o doce sabor da infância. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. É isso aí, os nossos convidados já estão recebendo aqui uns brindes da Pan. Paulo Cremona também, eu estava vendo que você tinha recebido. Eu não vou estar aqui não, porque eu não quero ganhar. E a gente vai encerrar com a música de Paulo Cremona, dizendo que o Brasil é passado a limpo pelo nosso Congresso, pelos nossos ilustres deputados, por uma pessoa honrada como você é, porque você é um homem honrado, um homem digno, com pessoas na nossa justiça, como a gente tem o doutor Rubens, Eliana Passarelli, que representa para mim um exemplo na justiça do Brasil, na justiça latino-americana. Você sabe disso, que não é porque eu sou só seu amigo, é porque eu tenho uma admiração profunda por você, Eliana, você sabe disso mesmo. Muito obrigada, viu? Eu por você. Né? E a gente vai, nós aqui na comunicação, né, Tony Castro, só exigindo. Vamos lá, fazer perguntas às vezes, né, difícil, não que a gente esteja se posicionando, né, deputado, né, mas doutora, tem que ser. mas a gente faz algumas perguntas que o povo faz pra gente quando a gente está na rua. Paulo Cremona. Vamos embora. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer e uma honra estar aqui em todos os programas. E eu também, assim como o deputado Roberto falou, eu também acredito no Brasil, eu também acredito que as coisas podem mudar, só depende da gente dar o primeiro passo. Esse primeiro passo foi dado. Então, a gente tem que cobrar mesmo, tem que lutar, porque o Brasil é nossa casa, a gente quer nossa casa sempre limpa. Então, vamos lutar porque a gente merece isso aí, a gente já sofreu bastante. Canta pra gente e nós, povo, vamos passando aí o Brasil a limpo. É andar sozinho, esperar no tempo nosso destino, não olhar pra trás, esperar na paz que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar o meu amor.